Então, bom dia a todos. É um gosto estar aqui hoje para falar de um tema, falarmos todos de um tema tão importante, uma só saúde ou One Health, se quisermos usar a versão inglesa. A Ordem dos Médicos, através do Conselho Nacional para a Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental e do Grupo de Trabalho para a One Health, decidiu organizar um webinar subordinado a este conceito tão importante e tão atual, e conta aqui com um painel de luxo que, tal e qual como a One Health, envolve todas as pessoas da nossa sociedade, e portanto quem nos ouvir e quiser partilhar este webinar com outras pessoas, acho que faz todo sentido, porque quanto mais literacia na área, melhor para todos. E voltando então aqui ao nosso painel. Nós vamos ter hoje o Dr. Lúcio Menezes de Almeida, Presidente do Conselho Nacional para a Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental da Ordem dos Médicos, a doutora Paula Gama, membro do Grupo de Trabalho para a One Health da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, a doutora Maria de Jesus Fernandes, bastonária da Ordem dos Biólogos, o enfermeiro João Paulo Carvalho, vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros, o Dr. Paulo Correia, membro da direção da Ordem dos Economistas, o Dr. António Lopes, bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, a doutora Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos e bastonária eleita, a doutora Mariana Reis, Presidente da Comissão Técnica de Sustentabilidade e membro da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Veterinários, e o doutor Humberto Martins, coordenador do Grupo de Trabalho para o Medicamento e Ambiente da Ordem dos Farmacêuticos. Portanto, temos literalmente aqui as várias ordens que mais se podem, no fundo, contribuir e podem focar neste tema tão crucial. Para a abertura, vamos ter o doutor Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, a quem permitam-me também agradecer por promover este encontro. E, por favor, a palavra é sua. Muito bom dia a todos os participantes palestrantes deste webinar e a todos aqueles que nos estão a ouvir. É com muito gosto que eu faço a abertura desta sessão para um tema que é muito importante para a Ordem dos Médicos, é muito importante para as demais ordens profissionais, porque nós percebemos há poucos anos atrás que, em vez de termos uma postura mais individualista sobre a nossa saúde, isto é, só nos preocuparmos da nossa saúde individual, percebemos, infelizmente, com a pandemia da Covid-19, que a saúde dos outros também tem impacto sobre a minha saúde. E tivemos esta perspectiva ainda mais alargada, até porque a Covid-19 era uma zoonose, portanto, a saúde animal, uma perspectiva de olhar para a saúde juntando a parte da saúde animal e também a saúde climática. Cumprimentando aqui todos os bastonários, bastonárias, bastonária eleita e representantes das ordens profissionais, fundamentalmente são áreas da área da saúde. Quero também aqui recordar que já nos juntamos por várias vezes. A primeira, inclusivamente, foi aqui nesta sala, de onde saiu um documento de consenso entre todas as ordens ligadas à saúde sobre o One Health, sobre uma só saúde, mas também é com satisfação que eu vejo aqui a ordem dos economistas, porque é verdade, a saúde económica também tem impacto sobre a saúde das pessoas. Portanto, temos que estar aqui todos unidos, temos que estar aqui juntos, precisamente para defendermos todas estas vertentes que vão muito além das determinantes em saúde que muito bem conhecemos, e que tem que envolver todos. Esta matéria é uma matéria que tem muito a ver com as ordens profissionais e é um tema que eu espero que entre as ordens da saúde, as ordens dos economistas e outras ordens profissionais, nós possamos traçar um caminho conjunto para a defesa da saúde, porque cada vez mais temos que ter uma visão mais transversal de toda a sociedade e não nos enclausurarmos, como infelizmente tem acontecido ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, nas nossas instituições de saúde, em sistemas fechados, como são os hospitais, como são os centros de saúde. E a saúde é bem mais do que isto. E o doutor Lúcio Menezes de Almeida, que é o coordenador, enfim, do Conselho Nacional e do grupo de trabalho que versa sobre esta matéria do One Health, é médico de saúde pública e bem sabe que os aspectos ligados à promoção da saúde, à prevenção da doença,
são absolutamente fundamentais para todos nós termos uma melhor saúde, evitarmos estar doentes, e é focando precisamente neste tema de uma só saúde é que nós vamos conseguir, enfim, atingir estes desígnios. Portanto, eu agradeço-vos mais uma vez a todos. Este é um caminho que estamos a iniciar. Não faz para mim sentido nenhum o fazermos sozinho, a Ordem dos Médicos ou outras ordens. O que faz aqui sentido é estarmos juntos num ponto, num tema que eu julgo que é de absoluta união. Não há aqui nenhuma divergência entre as ordens e nós temos que nos focar, sobretudo, nestes temas que nos permitem nos juntarmos neste webinar, nos juntarmos noutras ações, noutras intervenções. É fundamentalmente naquilo que nos une que nós temos que trabalhar e não naquilo que nos divide. Portanto, eu termino com esta mensagem, um caminho, enfim, de esperança e um caminho também de desejo da atuação das ordens profissionais para o futuro. Muito obrigado mais uma vez pela vossa participação. Muito obrigada por esta mensagem positiva e proativa. E também, obviamente, novamente, por promover este encontro. Nós sabemos que estamos abertos com este webinar ao público em geral e, portanto, saber que o termo One Health, obviamente, começou a ganhar destaque no início dos anos 2000, embora os conceitos já sejam mais antigos e discutidos há séculos. Esta ideia central, que no fundo reconhece uma interconexão entre a saúde humana, animal, ambiental, só pode ser discutida tendo em conta todas as ordens profissionais e todas as pessoas que podem contribuir. Eu ia começar pelo nosso organizador, pelo Dr. Lúcio Menezes de Almeida, que também sendo, além de presidente para este conselho que referi há pouco, também é médico de saúde pública, não é? Como referiu o nosso bastonário. E, portanto, ia-lhe perguntar qual é que é a sua opinião, na sua opinião, o nível de literacia que a população tem em relação a esta área, em relação ao conceito de uma só saúde, e como é que nós, no geral, profissionais em todas as áreas, podemos contribuir para que haja mais estratégias implementadas e algumas em top-down e outras em bottom-up a serem aplicadas nas diversas áreas da nossa sociedade? Muito obrigado. Cumprimento todos os presentes, cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e, de facto, eu devo agradecer em nome e todos os bastonários aqui presentes e todos os representantes das ordens profissionais. Eu devo agradecer pessoalmente e enquanto Presidente do Conselho Nacional de Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental e também coordenador do grupo de trabalho da One Health, que está aqui também representado pela colega a doutora Paula Gama, eu devo agradecer ao Sr. Bastonário todo o apoio que tem dado ao Conselho Nacional e ao grupo de trabalho neste tipo de iniciativas, que são iniciativas que visam não só promover a literacia relativamente ao assunto e sobre a promoção da saúde em geral e a sustentabilidade ambiental, mas também, fundamentalmente, divulgar e concertar esforços relativamente a um tema que é da maior relevância em saúde global. E quando falo em saúde global, falo na saúde da população mundial. Nós, em saúde pública, como foi dito muito bem, temos uma perspectiva transsetorial, uma perspectiva multidisciplinar. Não é possível intervir na doença, prevenindo-a sem intervir ao nível dos vários setores da sociedade, e de facto faz todo sentido a representação não só das ordens profissionais mais diretamente relacionadas com a saúde, mas também da ordem dos economistas, da ordem de, enfim, arquitetos, engenheiros, etc., porque tudo isso contribui. A economia, como disse o Sr. Bastonário muito bem, é um determinante de saúde. Além do mais, a atividade económica pode produzir saúde diretamente, saúde ambiental, por exemplo, pode produzir saúde humana, e, portanto, faz todo o sentido que todos nós, de forma integrada, de forma concertada, todas as ordens profissionais participem nesta iniciativa, que é uma iniciativa modesta da parte da Ordem dos Médicos, mas que visa, no fundo, catalisar, promover, enfim, fazer o kick-off de um tema que, evidentemente, é um tema que não é muito recente, mas é um tema que eu diria que é mais recente em Portugal nos últimos anos, apesar do conceito do One Health ser um conceito que já tem dos anos 60 e, portanto, não é propriamente um conceito novo. A verdade é que, relativamente à pergunta que a Sofia fez, e vou tratá-la assim, não, naturalmente, tratar-me-á por Lúcio,
relativamente à questão que a Sofia fez. Vamos lá ver, a questão não é necessariamente só a literacia, como eu disse, é mais do que isso, é mais promover uma articulação, promover sinergias, promover, enfim, concertação de esforços, como eu disse. Eu devo dizer que a Ordem dos Médicos Veterinários, aqui representada, juntamente com outras ordens profissionais, ordens de médicos dentistas, fisioterapeutas, enfim, farmacêuticos, etc., eu digo etc., sem excluir ninguém, psicólogos, são todos fundamentais se nós queremos, enquanto país e enquanto cidade global. Eu digo cidade global porque nós neste momento no mundo vivemos, o mundo é fundamentalmente urbano. Portanto, nós tínhamos o conceito de aldeia global e desde 2007 mais de metade da população mundial reside em cidades. Portanto, devemos falar numa cidade global que é o mundo, e portanto todos nós, a nível local, podemos e devemos contribuir para a saúde da população mundial. Há um conceito também de saúde planetária que tem muito a ver com o conceito também do One Health. Ora bem, relativamente ao One Health, se me permite a Sofia, é basicamente, como foi dito e bem, a interseção de três componentes, ou seja, nós, durante séculos, durante milénios, centramos muito a saúde no homem, ou seja, a saúde numa perspectiva antropocêntrica, a saúde, falava-se em saúde humana, o objetivo era a saúde humana, havia a saúde animal, parecia que a saúde humana e animal não tinham nada a ver uma com a outra, havia a saúde ambiental. Nós, médicos de saúde pública, somos treinados desde o internato a perceber a importância destes três componentes. E, portanto, eu, como delegado de saúde que fui, quando havia uma doença primariamente animal, por exemplo, uma brucelose, e quando eu fazia um inquérito epidemiológico, identificava a ingestão de leite contaminado, a primeira não pasteurizada, a primeira articulação que eu fazia era com o veterinário municipal. Portanto, a saúde ambiental para nós médicos de saúde pública é muitíssimo importante. O ar que respiramos determina a saúde da população do mundo. Portanto, cada vez mais nós temos de pensar. O conceito do One Health é um conceito que é dos anos 60, enfim, da iniciativa de um médico veterinário, professor de uma universidade americana, que de facto lançou esse conceito, One Health, porque ele percebeu claramente que só podemos ter saúde se nós interviermos a nível do ambiente, a nível da saúde humana e a nível da saúde animal e das plantas. A OMS também fala na saúde das plantas, curiosamente, ou seja, nós esquecemos das plantas que também geram saúde através da oxigenação, através, enfim, da sombra que criam durante o verão, as plantas também geram saúde. E a OMS agora, o próprio conceito do ANEL é um conceito que na dimensão não humana e não ambiental inclui animais e plantas. Portanto, em resumo e conclusão, eu acho que isto é um tema relevante, é um tema que é importante divulgar junto do público em geral, como disse a Sofia muito bem. A literacia é isso mesmo, mas a literacia tem a ver com a capacidade de obter informação mais do que veicular informação primariamente, mas tem a ver com capacitar as pessoas relativamente ao tema, mas fundamentalmente as ordens profissionais têm um papel fundamental, porque as ordens é que regulam a atividade médica profissional nas várias áreas e é fundamental que as próprias ordens profissionais percebam a importância de sensibilizar os seus membros, os seus profissionais, para a importância de um tema que é um tema global. Portanto, a One Health é, de facto, falar em One Health, é falar em saúde pública global, é falar em saúde planetária, o ambiente global influencia o estado de saúde da população mundial, e é falar também em saúde em todas as políticas, como disse a Sofia. A Sofia, no fundo, abordou o conceito de All in All Policies, que é um conceito de 2006 da presidência finlandesa da União Europeia, que diz que a saúde não é exclusiva do setor da saúde. Eu costumo dizer, nós na saúde tratamos fundamentalmente de doença. Enfim, o sistema de saúde é fundamentalmente um sistema de tratamento da doença. E, portanto, se nós queremos gerar saúde, nós temos de ter todos os setores da sociedade envolvidos na saúde como seu objetivo também. Que não seja primordial, que seja um objetivo primário. E, portanto, basicamente, era isto que eu queria dizer e já me alonguei. Referindo, eu creio que terei respondido, Sofia, não sei mais ou menos à sua pergunta. Claro que sim. Mas não, e a sua paixão responde também muito. Exatamente, e a minha paixão pelo tema, porque de facto a escolha da especialidade foi uma escolha muito pensada, uma escolha muito escolha, e portanto abracei a saúde pública desde o início e nunca me arrependi de o ter feito e gosto muito da minha especialidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. E nós vamos voltar ainda, seguramente, que vamos ter tempo ainda para voltar ao Dr. Lúcio. Dr. Inês Jesus Fernandes, como bastonária da Ordem dos Biólogos, e nesta perspectiva em que, obviamente, a saúde pública, como também já foi aqui referido, tem uma conexão inequívoca e necessária com a biodiversidade, como é que a Ordem dos Biólogos e como é que esta biodiversidade, esta interação entre toda a biodiversidade, aliás, já aqui incluindo as plantas também, como é que nós podemos transpor isto para o nosso dia-a-dia, no fundo, para uma sociedade que realmente coloca este conceito no centro? Bom dia a todos, ao painel, aos meus colegas e todos os presentes, mas também a quem nos está a ouvir. E agradecer o convite. Não é de facto, é de facto um dia
importante, porque estamos todos aqui à volta da mesa a discutir este assunto que é tão importante para a nossa vida e para a vida dos nossos concidadãos. Como é que a Ordem dos Biólogos encara e de que modo é que vê este problema? Bem, nós aprendemos desde sempre, enquanto biólogos, que o ser humano, enquanto um ser vivo, é completamente dependente do meio em que vive, é completamente dependente das condições desse meio. E, portanto, a nossa saúde está intimamente ligada às condições ambientais do local onde residimos e da interação que fazemos com o meio ambiente. Isso ficou muito, muito mais claro nos últimos anos, quer a questão da pandemia tornou óbvio para toda a gente, para o cidadão comum completamente afastado destas discussões e destas problemáticas, que de facto um simples vírus pode condicionar a vida da sociedade inteira e do mundo inteiro, mas também nos permitiu olhar noutra perspectiva, que nós somos muito mais dependentes e pequenos do que aquilo que por vezes imaginamos, e a complexidade do mundo em que vivemos e do mundo que ajudamos a construir, essa tal cidade global de que o Dr. Lúcio falava há pouco, é cada vez maior. E essa complexidade criou níveis, camadas de interações e de outros problemas, trouxe para a equação um conjunto de outros problemas que os nossos antepassados não tinham. Nós hoje, quer dizer, nós dependemos do meio ambiente, do ambiente, no ar, na água, nos alimentos, de facto, em tudo. Não conseguimos viver distanciados disto. Agora temos acrescido aí que o uso que temos feito, pensando que temos sempre soluções tecnológicas, de engenharia, de qualquer coisa para resolver os nossos problemas, fizeram com que nos últimos anos nos deparamos com problemas como as águas e tudo, as plantas, já tudo está contaminado com microplásticos. Nós estamos a ingerir microplásticos que estão a ter um efeito imenso já sobre o funcionamento podem ter efeito e vão tê-lo no funcionamento dos seres vivos e, portanto, no funcionamento do próprio homem. Nós já temos microplásticos incorporados em nós mesmos, portanto, já é um problema concreto e real. Temos químicos que libertamos para o ambiente continuamente, desde medicamentos. As águas dos nossos rios detectam concentrações elevadíssimas e uma multiplicidade de agentes, de princípios ativos e de resíduos, de medicamentos de todo o tipo. Portanto, começa a haver aqui assim uma panóplia de ações e de interações que se tornaram cada vez mais complexas, e que é preciso olharmos em conjunto, que não podem ser só os biólogos a tratar, que não podem ser só os médicos a tratar, porque há complexidades destas que de facto não fazem parte daquilo que é a prática clínica e o conhecimento do médico. Precisa dessa ajuda e dessa capacitação que vem do trabalho de investigação que os biólogos adicionam ao processo. E não falei das alterações climáticas, não é? Porque então essa vem pôr um chapéu em cima disto tudo, que vem tornar tudo, pelo menos, vem aumentar a incógnita sobre aquilo que vai acontecer a seguir. O caminho tem mesmo de ser este de trabalharmos em conjunto. Ontem, quer dizer, durante a semana, tem sido anunciado o novo Instituto de Investigação, o GIM, e ele é uma prova disto, de
nesse mesmo instituto, investigadores de calibre mundial que trabalham sobre as questões da investigação em saúde, nomeadamente do cancro, vão trabalhar lado a lado com investigadores que estudam, fazem a investigação fundamental em coisas que hoje não vemos imediatamente a aplicação. Portanto, é este que tem de ser o caminho. O caminho tem de ser trabalharmos todos juntos e não compartimentarmos, porque de facto o mundo não é compartimentado. E nós todos somos dependentes uns dos outros. E do meio, e das plantas, e dos animais, e do solo, da água, de tudo isso. Muito obrigada. Aliás, eu com a sua intervenção poderia gerar perguntas quase para todos os intervenientes deste painel, o que prova, mais uma vez, que é claramente um ambiente colaborativo em todos os sentidos. Ainda neste ambiente colaborativo e sabendo nós que o ambiente influencia-nos muitíssimo, aliás, já sabemos que inclusivamente epigeneticamente altera-nos tem a capacidade até de alterar a nossa expressão génica e parte disto também tem um grande componente da nossa saúde oral e, portanto, eu ia aqui passar obviamente, para a saúde oral, que eu acho que é um ponto muito interessante com o Dr. Miguel Pavão, bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, e ia-lhe perguntar qual é que é a percepção dos profissionais nesta área, como é que cruzam a saúde oral com o impacto da saúde ambiental e animal, e como é que a Ordem está a trabalhar para aumentar esta consciência dos profissionais no papel que acabam por desempenhar para uma só saúde? Bom, muito bom dia a todos. Não me tornando muito repetitivo, queria obviamente congratular a Ordem dos Médicos por criar este momento de One Health, através dos seus grupos de trabalho e do Conselho Nacional para a Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental. Gostava de dar nota do seguinte: se isto não fosse um tema importante, não estariam aqui tantos bastonários, tantas ordens representadas ao alto nível, e destacar também, antes de responder à sua pergunta, Sofia, de que o G20, muito recentemente, no Brasil, destacou a abordagem One Health como uma prioridade, tendo até Portugal se comprometido com uma verba financeira avultada, o que significa, desde logo, que há aqui uma priorização política para o tema do One Health, que obviamente, como já foi descrito, não sendo um tema novo, é um tema que ganhou maior preponderância exatamente pelas questões que já foram referidas, nomeadamente pela questão pós-pandémica que vivemos. Eu gostava de deixar duas ideias muito breves. Todos nós conhecemos o conceito, a questão é difícil, é passar da prática para a ação. E o papel das ordens é inquestionável, contudo, julgo que todos devem reconhecer, relativamente à dificuldade que muitas vezes temos, em que os profissionais de saúde que estão no seu dia-a-dia, seja no âmbito do setor público, do setor privado, do setor social, a lidar com as situações de saúde pública e deste conceito One Health, deles próprios perceberem qual é o seu papel e realmente quão determinante é o seu alcance e a sua dimensão. Porquê? Porque dou o exemplo concreto da Ordem dos Médicos Dentistas, que tem tido dois papéis essenciais ou duas dimensões essenciais neste conceito do One Health, que é através do uso racional e controlado dos antibióticos, na prática da medicina dentária, que, como sabemos, há toda uma sequência de cadeia de contaminação, por assim dizer, do uso mal programado ou abusivo dos antibióticos, e também no âmbito da sustentabilidade ambiental e das alterações climáticas, com a utilização de resíduos, dos plásticos, da poupança de água. E para vos dar nota que a Ordem dos Médicos Dentistas, no âmbito da poupança de água, tem tido um papel muito preponderante, desde literacia, do apelo de campanhas de consciencialização à poupança de água, até durante a escovagem dos dentes no cotidiano, e para vos dar nota que muitas vezes isso é mal compreendido até pela classe profissional. Por isso, nós temos aqui um trabalho interno para fazer, também de consciencialização a todos os profissionais de saúde, do seu papel e da sua preponderância para isso. A Ordem dos Médicos Dentistas, neste âmbito da sustentabilidade ambiental, usa um conceito ou usa um slogan que eu julgo que faz menção àquilo que é este conceito anel, que é pequenos gestos, grandes mudanças. E como nós sabemos, na área da intervenção médica, e não falando da intervenção da saúde pública, porque essa tem uma visão mais alargada e transversal e transdisciplinar, como foi dito há pouco pelo Dr. Lúcio Menezes, a verdade
é que nesta vertente, onde nós sabemos que os cuidados paliativos, curativos, de intervenção com terapêuticas bastante avançadas, vivem seguramente muito mais dependentes por pequenos gestos de consciência individual, de mudança de comportamentos, do que propriamente de alterações macro de investimentos dos sistemas de saúde, e que, sob o meu ponto de vista, estas pequenas alterações envolvendo os profissionais de saúde e envolvendo os doentes, os utentes, conforme lhe queiramos chamar, trazem também sustentabilidade aos sistemas de saúde. Por último, dizer apenas que nós, ordens da saúde, e congratular a Ordem dos Economistas, não sendo diretamente da saúde, entre das 9 ordens da saúde, sabemos que há outras ordens que têm aqui também um papel e uma preponderância neste tema da One Health, dizer que estamos seriamente comprometidos. Já foi dito de um posicionamento, por assim dizer, um statement, que tinha um foco mais nacional do que internacional, de uma pronúncia na perspectiva de uma só saúde humana, social e animal, social e ambiental, e nesse sentido dar conta de que julgo que momentos como estes também são fundamentais para nós podermos, diria, partilhar boas práticas. Nós próprios, Ordem dos Médicos Dentistas, também temos agora recentemente um grupo de trabalho sobre a sustentabilidade ambiental que deriva neste conceito do One Health, e de, acima de tudo, unirmos esforços para que esta vertente do conceito do One Health chegue, de certa forma, a trazer também sustentabilidade e mais saúde a todos. E por último, apenas dar nota que há algumas preocupações que podem parecer não estar relacionadas diretamente com certas áreas da saúde, nomeadamente o consumo de água, e que, na verdade, todos nós temos um impacto determinante nesse papel também. Por isso, ficava-me por aqui por agora. Obrigado. Muito obrigada, mais uma vez, é incrível, porque realmente quando juntamos estas tão importantes pessoas para esta discussão, são inúmeros os pontos conectores, e para alguém que está a moderar, dá-nos uma vontade imensa de fragmentar logo em várias perguntas. Mas eu ia aqui aproveitar, uma vez que falou, e tão importantemente, dos antibióticos e como é que os medicamentos têm um impacto tão grande, até porque nós já sabemos que desde a prescrição à administração, à toma individual e à forma como depois eles são postos no lixo, entre aspas, tem um impacto imenso para o nosso ambiente. E por isso ia pedir aqui ao Dr. Humberto Martins, uma vez que é coordenador do Grupo de Trabalho do Medicamento e Ambiente da Ordem dos Farmacêuticos, se nos podia ajudar também comentando um pouco ou muito este contexto do ecossistema do medicamento no ecossistema global. Claro que sim, com todo gosto. Bom dia a todos. Naturalmente, felicitar também a iniciativa, a Ordem dos Médicos, e refletir também, quer dizer, acrescentando ao que já foram as intervenções anteriores, esta preocupação adicional da Ordem dos Farmacêuticos. Efetivamente, o tema da One Health tem ganho também na perspectiva profissional dos farmacêuticos importância crescente, não é? Desde de realmente a saúde em todas as políticas, mas também o facto de, não é, este mosaico que aqui está, não é, ser uma só saúde, e portanto um conjunto de profissionais de saúde preocupados, implicados nesta correlação entre as profissões, sendo que todos nos unem o propósito comum e quase um mesmo compromisso ético-profissional de preservação da vida, preservação da saúde, num só planeta em que estamos. Para a parte da Ordem dos Farmacêuticos, duas linhas. Recentemente tivemos o nosso Congresso Nacional, no qual o painel da sessão plenária One Health foi o mais participado e, portanto, onde teve mais presente, e, portanto, esse é um dos temas que realmente ganha importância, esta percepção, porque na sua prática diária, nas várias áreas da profissão, já existe esta correlação, esta interdependência com outros profissionais de saúde, não é? Se nos lembrarmos numa farmácia comunitária, não é? Onde se cruzam muitas vezes a saúde humana e a saúde animal, onde se cruzam naturalmente interações com médicos prescritores, com enfermeiros na administração de medicamentos, por exemplo, passando para a parte dos colegas da farmácia hospitalar, onde naturalmente a utilização dos medicamentos, de outras tecnologias de saúde em contexto hospitalar, em grande proximidade, portanto, nos une naturalmente com uma só saúde. Mas também mais além, para além desta vocação profissional, podemos dar exemplos também da parte das análises clínicas, da parte da própria a integração da indústria farmacêutica nestas interdependências. Mas também nos últimos tempos e de forma mais assertiva, a própria Ordem dos Farmacêuticos tem estado empenhada
nestas agendas que extravasam o domínio apenas da intervenção farmacêutica e da sua correlação mais direta com os restantes colegas da equipa multidisciplinar de saúde, e nomeadamente com a Constituição, inclusive já com a tomada de posição assumida de um grupo de trabalho sobre medicamento e ambiente, portanto, reconhecendo, não é, que não basta tratarmos a saúde humana, ou não basta tratarmos a saúde animal, mas temos também que tratar um bocadinho já das dimensões ambientais. Numa dupla perspectiva, não só naquilo que nos recursos que utilizamos, que mobilizamos, que consumimos para a produção de medicamentos, não é? Estamos habituados, todos nós, até como profissionais de saúde, mas seguramente a população em geral, a ver o medicamento muito ascético, muito limpo, numa pequena embalagem, num invólucro relativamente esterilizado, e portanto não associamos à partida a uma fonte de contaminação, mas por trás disto temos uma longa cadeia logística, de produção industrial, das indústrias mais complexas, químicas, biológicas, e portanto precisamos de perceber que consumimos também recursos. E desde logo daí aquilo que é também um dos princípios da utilização dos medicamentos, que é o uso racional. Cuidar do ambiente é mesmo promover o uso racional. Usar quando, com quem, nas circunstâncias, com essa preservação, inclusivamente, de recursos terapêuticos, estamos também a efetivar o nosso compromisso com o recurso ambiental. E depois, numa outra dimensão também, que aí, nesse aspecto, Portugal até é um país relativamente desenvolvido, que é na gestão dos próprios resíduos. Portanto, depois de utilizarmos aquilo que na parte não utilizada, mas que naturalmente chega ao seu fim do ciclo de vida da sua validade, a forma como gerimos os resíduos relacionados com medicamentos, e aqui depois num conceito mais largo, vamos para medicamentos, vamos para reagentes, vamos para solventes, vamos para todo um conjunto. Vamos, por exemplo, numa área muito correlacionada, mas muito importante no ambiente hospitalar, todo o conjunto de resíduos, não é? Que vem dos kits cirúrgicos, portanto, todo o plástico, todos os materiais descartáveis que usamos em prol da segurança, não é? E bem, em prol de termos realmente dispositivos, temos ambientes ascéticos em que os utilizamos, mas depois temos os problemas destes descartes. Na parte do ambiente, como dizia, temos já, comemorou este ano o seu 25º aniversário em Valor Médico, que é uma iniciativa conjunta que envolve a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, que envolve os representantes das farmácias comunitárias, as associações do setor, que envolve a distribuição de medicamentos, portanto, em dar uma resposta à população e, portanto, permitir a recolha da entrega nos pontos mais visíveis são as farmácias, e, portanto, de medicamentos neste fim de vida, para que, por um lado, sejam adequadamente tratados em termos do seu fim de deixarem de estar disponíveis, portanto, medicamentos fora de prazo em casa, medicamentos que podem ser usados por outras pessoas que não são, portanto, esta parte de segurança da saúde individual, de não exposição excessiva a medicamentos, e a medicamentos podem estar fora de prazo, ainda por cima, portanto, nessa dimensão, mas também, claramente, a dimensão ambiental, portanto, não acabarem estes medicamentos no lixo comum, não acabarem nas águas de esgoto na forma mais imediata. E, portanto, esse já é um trajeto com 25 anos, desta quase autorregulação do setor do medicamento, percebendo naturalmente os impactos, a diferença, como todos sabem seguramente, entre tratamento e veneno geralmente é a dose. Portanto, se nós não cuidamos, não tratamos desta dimensão, vamos ter doses excessivas, vamos ter venenos que foram desenhados e pensados para cuidar e para salvar a vida humana, a fazer o contrário. Portanto, tratar também do ambiente é também uma responsabilidade farmacêutica nesta dimensão de um bom uso do medicamento, evitar o uso excessivo, usar adequadamente a educação dos doentes na sua utilização, e depois na fase seguinte, na gestão destes resíduos, porque como já aqui foi dito, estamos a encontrar resíduos de medicamentos em sítios insuspeitos, como por exemplo no painel, teve-me a citar uma das participantes neste painel do One Health, que disse que encontrou resíduos de antibióticos de uso restrito hospitalar em raposas. Portanto, na vida selvagem, uso restrito hospitalar, aqueles que nós guardamos para últimas linhas terapêuticas. Portanto, isto dá-nos um bocadinho, sem causar alarmismos ou pânicos, porque os medicamentos, porque o sistema de saúde existe e tem provas dadas de que salva vidas e que salva a saúde e que nos melhora a longevidade, a esperança de vida, portanto, sem causar nenhum tipo de alarmismo com isto, mas temos que olhar de frente para este tipo de temas, para que não tenhamos que discutir amanhã ou além se temos mais uma opção terapêutica para uma doença rara ou
por exemplo, na dimensão ambiental, se temos um consumo de água para 1 milhão de pessoas que é usado na produção, na gestão de todo o sistema de saúde. O impacto do sistema de saúde, para terminar, é também um impacto ambiental e temos estimativas também que não nos podem deixar de interpelar a uma ação, não é? 5% de toda a pegada de carbónica pode ser atribuída no mundo aos cuidados de saúde. E, portanto, não é de menos, não são só aquelas indústrias menos sexys de um ponto de vista ambiental, a que atribuímos indústrias mais sujas, também a nossa indústria, enquanto fileira de sistema de saúde, tem que cuidar da sua pegada, porque ainda por cima existe para salvar pessoas. Obrigada. E muitas vezes esta noção também de que, no fundo, o agir localmente para poder ter uma ação global, não é? Que há pouco também já foi referido, aliás, por diversas vezes e de formas diferentes, acaba por ser exatamente neste rastreio de encontrar, por exemplo, como usou o exemplo do medicamento de uso restrito, livre depois a seguir, provavelmente numa cadeia já terciária, não é? De circuito. Com este contexto, e também o Dr. Miguel Pavão também já referiu a reunião do Rio de Janeiro, do G20, e eu ia aqui pedir ao Dr. Paulo Correia, membro da direção da Ordem dos Economistas, aqui um tema, porque eu acho que aqui o facto de ser da Ordem dos Economistas ser ou não de saúde, acho que nós podíamos até gerar um webinar à volta do tema, porque nós sabemos que um dos grandes determinantes de saúde é efetivamente a economia, não é? O estado da economia. E também sabendo que nesta reunião do G20 houve uma proposta de governança mais robusta para implementar o conceito One Health a nível global, mas sempre com esta ideia de que há políticas que têm que nos promover uma ação local para depois haver, então, um impacto global. Dr. Paulo Correia, numa perspectiva da economia e numa perspectiva até de gestão financeira, como é que nós vemos este balanço entre estas políticas que muitas vezes implicam um investimento extra para colher mais tarde e como é que a Ordem dos Economistas contribui e que ações é que tem, até porque estamos todos curiosos, no que toca a esta visão global da saúde? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Como sabem, ontem também tivemos eleições e, portanto, somos uma nova direção, embora de continuidade, e gostava de, numa primeira fase, de agradecer toda esta iniciativa. A Ordem dos Economistas, neste momento, tem uma grande preocupação em refletir sobre este assunto. Porquê? Porque neste momento há grandes recursos que estão a ser colocados desde 1976 no caso da saúde, em que, desde a Constituição da República, em que dizia que a saúde era totalmente gratuita, na altura colocava-se 2,6 bilhões na saúde. Neste momento, antes da pandemia, após a primeira alteração da Constituição da República, passou a ser tendencialmente gratuita, porque o elevado montante financeiro que estava a ser colocado na saúde, que orçava na ordem dos 10 bilhões, já mostrava alguma debilidade no sentido da sua evolução, e neste momento pós-Covid estamos a alocar à saúde, neste momento na ordem dos 16 bilhões de euros, em que muitos setores se queixam no sentido de que as coisas muitas vezes não vão totalmente bem. Eu quero dizer que, para garantirmos a sustentabilidade no futuro e na sua diversidade, e todos nós juntos, temos que nos sentar à mesa e alocar o melhor que sabemos para uma sustentabilidade geracional. E, portanto, a minha intervenção neste momento era solicitar, então, no seu repto, que continuássemos a refletir numa sustentabilidade geracional, porque a evolução dos custos ligados à saúde, ao tratamento, à recolha, a toda esta manutenção, está-nos a levar para valores em que a sociedade vai ter no futuro dificuldade em contribuir. E, portanto, dou os meus parabéns. Nós estamos também a fazer neste momento já o nosso trabalho de casa e, portanto, poderíamos retomar no futuro esta economia que, se este é um custo ou é um investimento. E nós entender é um investimento e, portanto, temos de preocupar-nos com o futuro geracional das próximas gerações.
Muito obrigada. Muito obrigada pela participação e, obviamente, pela contribuição tão importante, porque no final do dia, sem a economia balanceada, não conseguimos olhar, não é, para esta área tão interessante e tão colaborativa. Eu não vou resistir a perguntar, apesar de ter aqui tinha um alinhamento pensado um bocadinho diferente, mas não vou resistir a perguntar à doutora Paula Gama, por ser patologista clínica, e como já falámos até aqui da resistência dos antibióticos e como é que isto, no fundo, tem um impacto tão grande e como é que esta ação local pode ter um impacto global, como é que vê ações a curto prazo para isto? Porque, na verdade, nós sabemos todos há anos que é um problema. Aliás, ouvindo o Dr. Humberto, percebemos claramente onde é que já estão os antibióticos, não é? Ouvindo também aqui o Dr. Paulo, também entendemos que há um interesse de todas as perspectivas, uma perspectiva de ecossistema económico e financeiro e de uma perspectiva, obviamente, do próprio medicamento, que é uma área muito específica. Como é que vê este balanço no imediato? Olá, muito bom dia a todos. É uma honra estar aqui, a representação do Grupo de Trabalho One Health da Ordem dos Médicos, com tão ilustre painel. Realmente o One Health é mesmo isto, é unirmos-nos. Efetivamente, uma só saúde, o One Health, lá está, em inglês, eles precisam sempre menos palavras do que nós, não é? Nós precisamos ali de mais uma. Realmente este conceito de uma só saúde só se consegue fazendo isto que estamos aqui a fazer. Agora estamos aqui nós, profissionais representados nas diversas ordens, mas isto tem que se estender naturalmente à comunidade e também, até já falámos aqui, de boa governança, portanto tem que haver também, tem que haver verba, tem que haver motivação para que exista financiamento e para que deixemos de ver a saúde só como o tratamento da doença. Ainda temos muito este conceito que saúde é, ora bem, vou cuidar da minha saúde porque estou doente. Portanto, as medidas têm que ser implementadas muito antes disto. E, infelizmente, existe muito pouca visibilidade para as estratégias preventivas. Eu costumo dizer que pensei que com a pandemia, por exemplo, a saúde pública tivesse mais visibilidade e, infelizmente, isso continua a não acontecer. Portanto, as estratégias de saúde pública continuam a não ter a visibilidade que mereciam, que deviam ter e que necessariamente terão que ter futuramente. Depois, o mundo também muda constantemente, portanto, esta abordagem One Health também terá que acompanhar essas mudanças. Portanto, esta abordagem holística, usa-se muito agora, está na moda o termo holístico, não é? Para falar da medicina, mas este conceito One Health é que é verdadeiramente holístico, não é? Ver a saúde como um todo, de uma forma integrada e não de uma forma isolada. Relativamente aos antibióticos, pronto, eu sou efetivamente patologista clínica e sou microbiologista, e se há coisa que encaixa perfeitamente neste conceito One Health é mesmo a gestão da antibiótico-terapia. Já se falou aqui aquela questão das raposas, não é? As raposas tinham, não é, antibióticos que seriam de uso exclusivo hospitalar. Portanto, há aqui um cruzamento entre todas estas vertentes. Portanto, se procurarmos também no ambiental, também já foi referido pela senhora bastonária da Ordem dos Biólogos, não é? As contaminações ambientais que também existem. Portanto, se pesquisarmos no ambiente, também temos lá antibióticos, temos nos animais. A curto prazo, é assim, não é preciso inventar a roda neste caso. Nós temos muitas orientações no sentido de promover a boa antibiótico-terapia. Aquilo que se chama a stewardship, antibiótico, não é? Antimicrobial stewardship. Nós não temos, mais uma vez, o inglês aqui a ser mais fácil a definição em inglês. Nós não temos uma definição, não é? Não temos uma tradução para stewardship, mas significa, com muito mais palavras, portanto, a boa gestão do recurso, sendo que os antibióticos são, de facto, um recurso precioso. Aquilo que temos que fazer a curto prazo, para já começar com reforçar a formação nos próprios profissionais. Porque pode parecer estranho, mas, de facto, é preciso nós constantemente estarmos a aprender a prescrever. Portanto, isso implica que nos mantenhamos constantemente atualizados relativamente à prescrição antibiótica.
E também existe muita tendência de achar que esta questão da resistência aos antibióticos se resolverá com novas moléculas. Estamos sempre à espera daquele antibiótico que vai ser eficaz contra todos os micro-organismos, mas o que se passa é que, após a introdução de uma nova molécula, cada vez mais rapidamente os micro-organismos adquirem as resistências a essa nova molécula. Portanto, a resistência aos antibióticos é uma inevitabilidade. Portanto, as bactérias vão sempre conseguir desenvolver mecanismos para se defenderem desses antibióticos. Portanto, se continuarmos, embora naturalmente seja muito importante desenvolver novas moléculas e não parar a investigação nesse campo, é sobremaneira importante que nós consigamos gerir bem aquelas que temos atualmente. Portanto, mais eficaz, efetivamente, do que estarmos sempre à espera da molécula que nos vai salvar e que vai resolver estas infecções e estes micro-organismos multiresistentes, é, de facto, gerir muito bem aquilo que temos. Portanto, e é muito importante, então, começando nos profissionais de saúde, isto para dizer a curto prazo, e implementar, de facto, aquelas estratégias que até estão escritas. Antimicrobial Stewardship, os programas de apoio à prescrição antibiótica, que devem estar presentes nos hospitais. Inclusivamente, é obrigatório ter os PPCIRA, portanto, mais vulgarmente conhecidas como Comissões de Controlo de Infecção. Portanto, todos os hospitais têm que ter essas comissões, esses programas. E nos hospitais, de facto, acontecer essa boa gestão da antibiótico-terapia. Estou a falar dos hospitais, porque é onde eu trabalho, mas grande parte dos antibióticos são prescritos até nos cuidados de saúde primários. Portanto, é muito importante também aí, nos cuidados de saúde primários, essa gestão ser muito bem feita. E, sobretudo, nos cuidados de saúde primários, há também a questão da literacia à população. Pronto, é aqui também uma questão muito importante, porque existe muita pressão das pessoas. Isto é muito importante, que a mensagem conseguisse passar e chegar às pessoas. Nem tudo é tratável com antibióticos. Não é? Nós estamos aqui a chegar a uma altura, nesta altura do inverno, em que temos, pronto, as gripes, as infecções respiratórias, e depois temos sempre, nós ouvimos isso, não é? Basta estar numa sala de espera, basta ir num transporte público, há sempre aquela altura em que alguém diz, bem, eu só melhorei quando passar um antibiótico, isto eu só consigo, isto só fico bom quando prescreve um antibiótico. Portanto, existe muita pressão também por parte da população. É muito importante que a mensagem passe, nem tudo é tratado com antibióticos. E depois é importante que os profissionais de saúde também não cedam a essa pressão. A curto prazo, também penso que precisaríamos de mais guidelines a nível nacional, mais linhas orientadoras. Fizesse com que os profissionais se sentissem mais seguros de, inclusivamente, não prescrever quando tal não for necessário. Porque a resistência aos antimicrobianos, penso que nós não estamos a ver, lá está, a longo prazo, as consequências que esta resistência poderá ter. Pronto, o número de mortes atribuídas, direta e indiretamente, à resistência aos antibióticos é de milhões de pessoas em todo o mundo. Mas como Doutora lá Bárbara, está... interrompê-la. Uma pergunta. Acha que este exemplo, porque eu achei interessante, porque realmente o medicamento no geral e que o antibiótico está a ser um exemplo fantástico de como é que o conceito One Health pode se espelhar efetivamente trans áreas de conhecimento e transsetorialmente. Como é que acha que este exemplo, por exemplo, poderia ser espelhado para poder ser partilhado com todos, com a perspectiva das várias áreas, para que fosse claro para as pessoas como é que nós estamos verdadeiramente todos conectados, plantas, animais, ambiente, seres humanos, etc. Se entendi a pergunta, ou seja, como é que nós todos juntos poderemos... Como é que este exemplo, por exemplo, transmitir? porque eu percebo que é um tema que lhe é muito querido, e como é que este exemplo podia ser um exemplo, se calhar, a partilhar, não é? Para que todos entendêssemos esta interconexão entre os vários ambientes. Ou seja, o exemplo das raposas eu acho que é perfeito e vai sair daqui seguramente como exemplo, não é? Como é que nós podíamos transformar um exemplo destes em literacia coletiva? Lá está, é outra das questões que também me é muito querida, são as estratégias de comunicação. Portanto, nós temos que desenvolver boas estratégias de comunicação, porque de alguma maneira a mensagem não está a passar para a população em geral. Eu não sei se nem sequer passa
idealmente, nem sequer para os próprios profissionais, não é? Nós temos aqui muitos problemas de prescrição. Eu não sei até que ponto é que divulgarmos de facto esta abrangência toda, e eu costumo fazer isso nas formações que dou aqui aos internos que chegam aqui ao hospital, eu procuro dar essa abrangência. As consequências que a antibiótico-terapia tem, portanto, vão muito para além do comprimidinho que nós estamos a prescrever naquela situação para aquele doente. Portanto, eu procuro explicar, portanto, essa abrangência. O modo como circularmente isto acaba por nos afetar a todos. Eu procuro explicar isso, portanto, acho que é uma questão de nós de facto explicarmos que termos boas estratégias de comunicação, formação, literacia, mais uma vez, sendo que a literacia de facto é muito mais do que simplesmente transmitir a informação. Portanto, Claro. implica comunicação, ou seja, implica que garantamos que a mensagem de facto é recebida e é entendida. Neste aspecto, a antibiótico-terapia, realmente, para além dos médicos, temos também, de facto, os outros profissionais a abordar esta questão e a dar-lhe, então, a dimensão muito maior do que simplesmente o efeito que o antibiótico vai ter só para tratar aquela doença naquele momento. Muito obrigada, doutora Paula. Eu prometo que não vou manter-me nos antibióticos, mas, ou no medicamento, mas ia pedir aqui uma ajuda à doutora Mariana Reis, uma vez que é Presidente da Comissão Técnica, Comissão Técnica de Sustentabilidade e membro da mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Médicos Veterinários, mas aqui mais nesta perspectiva da sustentabilidade, de como é que, encaixando no fundo, e obviamente que é muito difícil nestas áreas em que temos, muito difícil e muito bom ter estas perspectivas todas, mas como é que esta regulação, que muitas vezes está associada não só ao uso de antimicrobianos, mas ao uso de outras substâncias e no fundo, que promovem tanto a parte da indústria agropecuária como em todas as outras dimensões que tocam ao meio animal, como é que nós fazemos um balanço entre tudo, não é? Como é que nós pensamos nesta perspectiva de uma só saúde quando sabemos que há uma grande parte da população que depende de alguma intervenção, esta mesmo que pode ter efeitos positivos ou negativos, versus este objetivo a longo prazo de termos uma saúde global melhor para todos? Claro que sim. Bom dia a todos e agradeço o convite em nome da Ordem dos Médicos Veterinários e cumprimentar também todos os presentes. Antes de mais, eu gostaria de dizer que a atividade médica veterinária é diversa, portanto, os médicos veterinários trabalham na área da segurança alimentar, na clínica dos animais de companhia, espécies pecuárias e depois nos serviços regionais e nacionais. Portanto, é intrínseco a preocupação da Ordem dos Médicos Veterinários no conceito da uma só saúde, porque atuamos nessa área. Eu destaco um desafio atual na área da produção dos animais de produtores de alimentos e os desafios que enfrentamos também relativamente às alterações do clima. A disponibilidade de alimento, a perda de biodiversidade, também a emergência de novas doenças transmitidas por vetores e é importante também explicar que a Ordem também tem uma preocupação relativamente à gestão do uso de antimicrobianos, porque também tem esse papel. E depois, o outro desafio que considero que é importante também pôr aqui é que houve uma grande evolução no que diz respeito à domesticação dos animais. Portanto, mais de metade dos lares portugueses têm um animal e atualmente este vínculo é muito próximo, portanto, eles passam muito tempo com os seus tutores nas suas áreas de descanso e importa também referir que 60% das doenças infecciosas dos humanos têm origem nos animais, portanto, isto tem um impacto. E é importante atuar no que diz respeito a esta transversalidade no que diz respeito à saúde humana, saúde animal e ambiente. Portanto, claro, e a parte dos contextos socioeconómicos e políticos também são importantes aqui no que diz respeito a esta gestão. Muito obrigada. Eu fico, lá está, a cada intervenção
cada vez mais nos faz sentido que esta estrutura colaborativa tem que ser, lá está, uma estrutura colaborativa. Isto daria aqui uma pergunta também, se calhar, para o colega da Ordem dos Economistas, mas eu já lá vou. Agora, e aqui, à parte do cuidado, aqui voltando ao enfermeiro João Paulo Carvalho, nós sabemos que o cuidado direto e muitas vezes muito próximo e por longos períodos de tempo com o cidadão, eu aqui até vou extrapolar do doente para o cidadão, como é que sente que este conceito é recebido pelas pessoas no geral? Ou seja, é claro esta noção de interconexão entre todos, muitas vezes não se calhar usando o termo One Health ou uma só saúde, mas é claro isto para profissionais e para o cidadão não profissional de saúde, ou acha que isto ainda é um longo caminho? Está em mute, perdão. Peço desculpa. Muito obrigado pelo convite e, acima de tudo, também agradecer este momento de partilha e de podermos falar acerca de algo tão importante. Em relação àquilo que disse, eu vou começar um bocadinho antes. Eu acho que andamos todos muito distraídos. As coisas não estão a acontecer hoje, não aconteceram ontem. O planeta, o mundo, tem-nos avisado de tantas formas e feitios e nós... ou porque, lá está, não sabemos, desconhecemos, andamos com as nossas vidas e com as nossas relações próprias de cada profissão, andamos desunidos, não temos olhado para este problema de uma forma eficaz e capaz de o resolver. E, portanto, eu acho que neste momento, e este pode ser um ponto de partida, pelo menos em Portugal, nós temos que perceber que aquele conceito da pessoa no centro do sistema já não fará tão sentido quanto isso, porque nós temos que meter o planeta no centro do sistema. Porque o planeta é onde estão as pessoas, o planeta é onde estão os animais, e supostamente deveríamos viver em equilíbrio. Mas nós todos os dias estamos a ameaçar esse equilíbrio. Somos nós que estamos a invadir terrenos e habitats próprios de animais ditos selvagens, que não têm tanto contacto quanto isso com o homem. E depois, lá está, hoje em dia cada vez somos mais e cada vez temos mais necessidades alimentares e toda a gente come tudo, toda a gente bebe tudo porque não tem outra alternativa e estas novas doenças não são assim tão novas quanto isso, tornam-se mais comuns porque, tal como também há bocadinho diziam, já não vivemos numa aldeia global, vivemos numa cidade global e eu até diria que vivemos num mundo global, porque o degelo no Ártico acontece não é porque vivem lá pessoas, é porque as pessoas que vivem noutros locais do mundo estão objetivamente a contribuir para que o equilíbrio deste nosso planeta esteja colocado em causa. E também há aqui depois um conjunto de conceitos importantes e um deles que eu acho interessantíssimo, que não há planeta B, e é uma grande verdade. Nós temos que perceber que não temos alternativa e, portanto, temos que cuidar deste planeta. Portanto, esta questão de centrar o planeta naquilo que são as nossas interações entre pessoas e animais e entre pessoas, animais e ambiente, sem dúvida que tem que ser colocado na ordem do dia. Em relação à questão, como é evidente, eu acho que mais importante do que falarmos daquilo que temos feito, que tem sido, infelizmente, muito pouco, é falarmos daquilo que temos que fazer. Os profissionais de saúde, e eu falo pelos enfermeiros, mas também tenho algum conhecimento de outras classes profissionais, não andam tão centradas quanto isso neste tema importantíssimo. Não andam. Porquê? E, nomeadamente, na área da saúde. O que é que nos preocupa? São os nossos problemas profissionais. Nós, ainda por cima, vivemos num país em que as classes profissionais da área da saúde se sentem maltratadas, andamos desmotivados, andamos em guerra constante para melhores condições de trabalho, para sermos reconhecidos e valorizados. Portanto, tudo isto faz com que estas questões demasiado importantes nos possam passar por vezes ao lado. Somos um país e somos classes profissionais, eu falo da saúde, que é a que melhor conheço, demasiado reativas. Nós temos que apostar na proatividade, nós temos que, de uma vez por todas, perceber que a promoção da saúde e a prevenção da doença não pode ser só uma frase ou frases bonitas, um processo de intenção que depois nada modifica. A questão da saúde pública tornou-se mais visível com a pandemia da Covid-19. Mas, como temos a memória curta, já nos esquecemos de grande parte das coisas. Se vier aí uma pandemia amanhã de outra coisa qualquer, vamos ter os mesmos problemas, porque não
temos dificuldades em aprender com aquilo que o planeta, que a vida nos dá enquanto lições. Dou-lhe outro exemplo, a questão da saúde escolar. Temos que ter um reforço, e estou a falar dos enfermeiros, mas estou a falar de todas as classes profissionais na área da saúde, temos que ter um reforço de intervenção na saúde escolar. Porque é verdade, e também pode ser um chavão, mas estes chavões dizem-nos tanto. As crianças têm o poder de mudar o mundo. Não são os meus pais, não são os nossos avós que vão ter essa capacidade. São as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos. Portanto, tem que ser com eles que nós temos que investir o nosso tempo, tem que ser com eles que nós temos que modificar comportamentos. Em relação aos profissionais e em relação às ordens profissionais, eu acho que nós temos aqui um papel essencial, nomeadamente na questão da literacia, quer em saúde, quer neste conceito de One Health. Nós temos que explicar, primeiro, internamente, dentro de cada classe profissional, o que é que está a acontecer e o que é que nós temos que fazer. E depois temos que passar estas mensagens de uma forma clara e eficiente ao cidadão. O cidadão tem que perceber que cada gesto conta, que cada momento em que a separação do lixo não é realizada de uma forma eficaz, isso tem implicação num bem maior que é o nosso planeta. A questão do antibiótico, já o falaram, mas nós temos tanto fármaco que é mal utilizado. Eu continuo a ter pessoas que me dizem, eu fui à minha vizinha, ela tinha lá uns comprimidos para as dores e eu tomei os mesmos. Claro. E, portanto, isto não pode acontecer. Nós temos que capacitar e empoderar as pessoas para elas tomarem decisões cada vez mais esclarecidas, até porque, lá está, este mundo cada vez mais global nos torna cada vez também mais capazes de alterar, não é Portugal, é o mundo. Aquilo que nós fazemos aqui tem implicações no mundo. E, portanto, temos que reforçar esta capacidade das pessoas, profissionais e cidadão comum, perceber o real problema. Temos que trabalhar em parceria. E isto pode ser um ponto de partida, acho que nem sempre o fazemos. E isto é um problema global, não é um problema dos enfermeiros, não é um problema dos médicos dentistas, dos farmacêuticos, dos médicos, dos biólogos, é um problema de nós todos, porque nós não vivemos num planeta diferente, que é outra coisa curiosa, que os países ditos ricos e desenvolvidos ainda não perceberam, que vivem no mesmo planeta dos países ditos pobres ou subdesenvolvidos. E, portanto, aquilo que acontece nos países pobres e subdesenvolvidos vai ter interferência, naturalmente, nos ditos países desenvolvidos. Até porque a mobilidade, hoje em dia, está aí. Não há barreiras, não há fronteiras, não há restrições. As guerras e os conflitos armados cada vez nos estão a bater mais à porta. Portanto, nós temos que perceber rapidamente, e este rapidamente acho que já vai com atraso, que aquilo que fazemos conta. Também temos que ser capazes de identificar rapidamente riscos e desenvolver planos estratégicos para os combater. Mas que tem que passar para o papel. E eu acho que, por exemplo, a CNOP pode ser um veículo muito importante de divulgação deste tema, destes assuntos, junto dos diferentes ministérios, junto da população, e as ordens profissionais representam um conjunto muito grande de pessoas neste país, pessoas que têm acesso a lugares-chave na possibilidade de divulgação desta comunicação, possa favorecer melhores práticas de vida no planeta Terra, não é só de saúde. E por fim, e é a minha última mensagem, eu acho que chegou o tempo, isto também é em inglês, porque em inglês, tal como já disseram, as coisas soam melhor, de assumirmos um chavão que para mim é essencial. É o stop talking, start doing. Falamos muito, fazemos pouco. Isso não é aceitável, até porque lá está, não há planeta B, portanto vamos tratar deste que é o nosso planeta e que nós queremos que seja o planeta dos nossos futuros filhos e, portanto, acho que temos mesmo que estar todos muito, muito concentrados e alinhados nesta temática tão importante. Obrigada. Acho muito interessante esta mensagem também sobre o tema, por exemplo, das fronteiras e tudo, que são algo criado por nós, não é? O planeta não conhece fronteiras e muito menos a poluição as conhece. Passando exatamente para este contexto de fatores ambientais, que também foi bastante referido, ia pedir aqui ao Dr. António Lopes, bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, sabendo que a fisioterapia está intrinsecamente ligada à promoção do bem-estar físico, obviamente que a seguir já iremos também ao mental, mas e muito influenciada por fatores que são sociais e ambientais, nomeadamente relação com a poluição, com o sedentarismo, com os estilos de vida muitas vezes promovidos pelo este ambiente urbano, não é? A tal aldeia que passou a ser cidade global.
Na saúde física das populações este impacto é indiscutível. Como é que vê esta implementação de uma só saúde sensível a estes vários fatores numa perspectiva da vossa ordem? Obrigado. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer o convite e parabenizar a Ordem dos Médicos e os organizadores. E passando diretamente, porque o tempo já vai longo, passando diretamente à sua questão, nós de facto associamos os ganhos em saúde à longevidade, ao aumento da esperança de vida. E esse provavelmente é um dos riscos que nós estamos a correr ao pensarmos que, efetivamente, por exemplo, associamos a fisioterapia agora, como há um número maior de pessoas idosas, etc., vamos precisar de mais fisioterapeutas porque temos este problema. A nossa posição da Ordem, naturalmente, que é no sentido da resposta à exigência, mas para nós o mais importante seria trabalhar e fazer um investimento maior ao nível dos cuidados de saúde primários, da saúde pública e da saúde escolar, como já foi aqui dito. O movimento funcional e sem dor é um elemento central do conceito de ser saudável hoje, ou seja, hoje para alguém se considerar saudável, ele tem que ter capacidade de se mover, interagir, participar na vida social. E isso só se consegue se nós conseguirmos, desde muito cedo, incutir hábitos de vida saudáveis e, efetivamente, os fisioterapeutas trabalham, na sua essência, com meios naturais. E, portanto, a nossa pegada não é das mais, não é das mais importantes, embora tenhamos naturalmente uma pegada e a nossa Confederação Mundial está preocupada com isso e tem uma série de diretivas nesse sentido e que nós na Ordem também seguimos, mas dizia eu que a nossa principal arma é o exercício, a atividade física de uma forma geral, mas o exercício terapêutico também devidamente acompanhado. Nessa perspectiva, nós pensamos que tanto na perspectiva da saúde física como da saúde mental, porque há aqui uma questão fundamental que é a interação direta entre o corpo e a mente, digamos. E já agora aproveitava para dizer que foi ontem publicado um livro sobre fisioterapia e saúde mental, que tem como coautores psiquiatras e fisioterapeutas, que foi lançado pelo ICAD, ele está disponível no site do ICAD, e que é realmente digamos, um contributo que me parece muito importante para percebermos esta necessidade de perceber que não há só digamos, um corpo e uma mente, há toda a saúde física e a saúde mental estão demandadas, estão de mão dadas. Os fisioterapeutas acrescentam aqui ainda mais uma variável, que é cada vez mais os fisioterapeutas atuam também na saúde animal, na perspectiva, digamos, há uma tradição muito grande em animais de competição, os cavalos, os cães de corrida, etc., nomeadamente no Reino Unido e nos Estados Unidos, mas cada vez mais começa a aparecer a necessidade dos animais de companhia, que também envelhecem mais e também têm mais patologias, e em que os fisioterapeutas também têm uma intervenção importante. Para terminar, apenas focar aqui a questão central para nós, que é a do investimento na prevenção. Nós temos efetivamente uma tradição de associar a fisioterapia e os fisioterapeutas ao fim de vida, para dar-lhe alguma melhor qualidade ao final da vida, mas o grande contributo para a saúde global seria um investimento maior nos cuidados de saúde primários, na saúde pública,
na saúde escolar, e nós estamos cá para isso, e naturalmente também para educar os nossos próprios profissionais na perspectiva desta sustentabilidade futura, da nossa tal cidade global. Muito obrigado. Muito obrigada, obrigadíssima. E agora, obviamente, isto foi pensado, doutora Sofia Ramalho, a nossa bastonária eleita da Ordem dos Psicólogos. Há uma investigadora muito conhecida nesta área do One Health, a Laura Kahn, que editou inclusivamente um livro sobre a liderança durante as crises de saúde pública, e muita desta liderança é associada à tomada de consciência, não é? Não é só o saber, ou como no início também o Dr. Lúcio referia, não é só literacia, é no fundo esta tomada de consciência e a ação. E daí a minha pergunta, não é? Uma vez que a saúde mental, obviamente que ocupa um espaço central em tudo isto, acredita que existe consciência verdadeiramente suficiente, tanto na sociedade como obviamente nos profissionais, sobre como é que estes fatores ambientais, e quando eu digo ambientais expando o conceito, não é? Podem influenciar o bem-estar, não só psicológico, mas do hoje e do futuro de todos nós? Uma pergunta difícil. Ainda para mais deixando-me aqui para o fim. Mas antes de mais queria agradecer, queria agradecer aqui o trabalho, o convite e o trabalho que tem vindo a ser feito pela Ordem dos Médicos nesta matéria, e também muito particularmente por parte do Conselho Nacional de Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental e deste grupo de trabalho One Health. E se calhar venho só um bocadinho atrás para depois lhe responder diretamente à questão da consciência, só para relembrar aqui 2 ou 3 pontos. Que tem que ver precisamente com esta dimensão da saúde, que é de facto transversal. Mas é transversal não só no sentido humano, do ambiente e também dos animais e das plantas, mas é transversal também a todas as áreas profissionais. Não só as áreas da saúde, portanto, as profissões da saúde, mas também outras profissões. Temos aqui como exemplo a Ordem dos Economistas, mas poderíamos também estar aqui a falar da Ordem dos Arquitetos, dos Engenheiros. Sabemos que, por exemplo, para a promoção da saúde ambiental, a arquitetura e urbanismo das nossas cidades é absolutamente essencial. Portanto, e a saúde mental está interligada com a saúde física e vice-versa, e, portanto, estamos aqui a falar de facto de um trabalho que é muito mais de todas as profissões, e portanto faz-me todo sentido que, tal como vocês aqui propõem, que isto vá muito para além daquilo que é a dimensão da saúde associada às profissões de saúde. Depois trazia aqui o tema do próprio Conselho Nacional, que é promoção da saúde, porque promoção da saúde é de facto trabalhar muito a anteriori. E quando falamos do trabalhar a anteriori, estamos a falar não só da saúde como a ausência da doença do indivíduo, do planeta, etc., mas estamos a falar da qualidade de vida e do bem-estar, e de todos nós podermos atualizar todo o nosso potencial para vivermos com qualidade e com bem-estar. E isto significa que tem que haver aqui uma interligação e um trabalho muito nesta área da promoção. Depois, também queria salientar, e agora já respondendo mais diretamente à questão, a importância de facto do trabalho ou da psicologia também para esta matéria. Sim, é absolutamente essencial, não só para a tomada de consciência, mas porque a psicologia trabalha muito aquilo que é a própria adaptação, e, portanto, e quando falamos de adaptação, falamos da resiliência coletiva que precisamos de desenvolver para a promoção da saúde planetária, e esta resiliência coletiva faz-se também com base na promoção de comportamentos de pró-saúde, do desenvolvimento de estratégias de coping para lidar com as diferentes situações, faz-se também numa dimensão de aprendizagem. Portanto, nós estaremos aqui a trabalhar com as populações numa perspectiva da adaptação, de promover esta adaptação e esta resiliência, e não só de mitigar os efeitos produzidos pelas alterações, enfim, no âmbito do sistema ecológico, e quando eu falo de sistema ecológico é porque, de facto, nós somos indivíduos, mas atuamos e agimos num sistema planetário.
E, para além disso, depois, tudo o que tem a ver com a mudança de comportamentos, e isto implica, de facto, que indivíduos, populações, alterem comportamentos, de facto, não basta só estar consciente daquilo que se está a passar ao nosso redor e essa consciência, sim, poder-se-ia trabalhar ao nível da literacia, e é preciso fazer literacia em saúde, não só com a população, não só com os decisores, mas também com os nossos profissionais. Esta matéria também carece disso. Mas, enfim, não só a consciência se faz através da própria literacia em saúde, mas também se faz com um trabalho de intervenção para a mudança de comportamentos. E essa intervenção na mudança de comportamentos requer também uma ação de todos nós. A psicologia é essencial e transversal a tudo isto, mas requer. Assim como, por exemplo, a própria comunicação política sobre estas matérias, e sabemos que a comunicação política faz toda a diferença. Por exemplo, nós sabemos que quando foi agora da pandemia, a forma como se comunicou sobre os casos, e neste caso, e o impacto que isso tem depois na alteração dos comportamentos da população é essencial. A comunicação por via também da própria legislação, aquilo que está legislado e se leva ou não, de facto, à mudança de comportamentos das pessoas, porque as pessoas têm que ver sempre um efeito positivo, da sua alteração de comportamento e não só as desvantagens dessa alteração de comportamento. Portanto, se eu passei a andar de bicicleta em vez de conduzir um carro para não trazer menos saúde para o ambiente, eu tenho que ver vantagens neste andar de bicicleta. E, portanto, isto está na base de qualquer decisão e comunicação política nesta matéria da saúde mais global. E terminava com as questões da justiça, porque tudo aquilo que nós estamos aqui a falar não só prevê a dimensão da sustentabilidade, não é? De vida no planeta, mas também da própria equidade, com a diminuição das desigualdades e afins, e da participação ativa aqui no planeta. E, do ponto de vista mais prático, aquilo que eu imaginaria neste trabalho conjunto de todas as ordens profissionais seria não só trabalharmos no estudo de comportamentos em saúde, enfim, que nos abrange a todos, com as evidências que são comuns a todos, por exemplo, indicadores aqui dos determinantes sociais e comportamentais, da mortalidade e morbilidade, e fazer isto por grupos populacionais, sim, que pudéssemos também trabalhar aquilo que poderia ser o perfil de cada um destes profissionais nesta intervenção no âmbito da saúde global, com eventuais referenciais para as práticas profissionais, e que pudéssemos fazer isto articulado num referencial que fosse comum, um referencial para a ação que fosse comum. E que com isto nós pudéssemos criar aqui também alguns fluxogramas de interação para a implementação de algumas medidas. Terminava só com esta nota de que todos nós estaríamos também não só a contribuir para a saúde do planeta, mas também para a humanização das relações e dos cuidados de saúde, que é absolutamente essencial e que depende de todos nós, não depende só da psicologia. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós realmente hoje tínhamos um grande desafio, que é, no máximo, numa hora e meia, termos 10 intervenções, 11, a contar com o Dr. Carlos Cortes também, e, portanto, chegámos aqui a bater no fim do nosso tempo, mas eu não gostaria de terminar sem antes vos pedir a todos, aos 10, e vou deixar o nosso organizador para o final, para lhe pedir que encerre, num minuto, e vou pedir que sejam mesmo num minuto, uma mensagem final, não só para os profissionais, obviamente, das ordens que representam, mas para todas as pessoas, ou para o cidadão em geral, aquilo que vos parece que seria mais importante na perspectiva, obviamente, da classe profissional que representam. Eu iria começar com a doutora Maria de Jesus Fernandes, da Ordem dos Biólogos, por favor. Que eu espero Bem, que então, já estou. Já. Então, foram fantásticas as intervenções e de facto há um caminho
que podemos e devemos fazer em conjunto, e aquilo que eu considero mais relevante, de facto, tendo em conta a saúde global, a saúde do ser humano, mas fundamentalmente a saúde do planeta, englobando aqui tudo isso, porque a nossa sustentabilidade e a vida neste planeta vai depender disso. Eu ressalvo a importância da educação e da capacitação dos profissionais. A educação de todos mesmo, os cidadãos, os decisores políticos, e depois uma aposta clara na capacitação dos profissionais de todas as áreas para o entendimento sobre esta temática, para que ela passe a ser de facto, passe a integrar aquilo que é a sua conduta e aquilo que é a sua prescrição diária. Em qualquer que seja a área que trabalham, seja em ecologia, ou seja em saúde humana, nas mais variadas componentes, ou economia, seja qual for, para todas elas é preciso que tenhamos esta consciência mesmo de que só temos um planeta, a vida humana é muito importante e depende de facto da nossa interação com esse planeta. Obrigadíssimo e obrigada por cumprir também o tempo. Obrigada. Doutor Miguel Pavão. Bom, então, de forma telegráfica, dar aqui só quase nota de que a OMS tem referido inúmeras vezes que é preciso romper silos. Eu acho que estes silos têm que ser desbloqueados todos os dias, e é bom que as ordens profissionais saibam convergir neste sentido que estamos aqui hoje. E por último, deixar aqui uma nota que os profissionais de saúde têm um papel, acima de tudo, para mudar vidas, transformar vidas, mas que não é suficiente. Nós temos que transformar, além das vidas, as sociedades e, como já foi dito, as realidades e os desafios globais que o mundo enfrenta. Por isso, esse é o papel que vai para além daquilo que é o cuidar, é, acima de tudo, transformar, ser educador, ser pedagogo, e, acima de tudo, mudar os sistemas e mudar a sociedade. É essa a minha mensagem final. Obrigado. Obrigada. Doutor Humberto Martins. Perdão, está em mute. Está em mute. Estamos a perdê-lo. Continua em mute. Não estamos a ouvir. Sim, peço desculpa. Já perdi aqui meio minuto. Para terminar, portanto, tivemos daqui da nossa parte uma profissão farmacêutica, temos uma posição, defendemos um uso racional, defendemos uma redução da pegada ambiental do sistema de saúde, porque somos só um planeta. E, portanto, para sintetizar, é também este um webinar que signifique uma coligação, que signifique uma ação, que signifique uma só saúde para todos. É esse o compromisso neste 1 minuto que nos deram. Muito obrigado. Obrigada, é tudo em uníssono. Obrigadíssima. Doutor Paulo Correia, da Ordem dos Economistas. Obrigada, peço desculpa, não sei, agora já temos câmara, penso que devemos Agora ter estamos a som, vê-lo. consegui chegar à Ordem dos Médicos em Lisboa e, portanto, socorri-me. Da nossa parte, gostaria de agradecer, eu penso que foi muito profícuo, foi muito vantajoso toda esta interação. Eu gostaria de dizer que o que não está escrito não existe e, portanto, poderíamos passar a nossa participação a umas pequenas atas que se consolidassem num livro em que, no fundo, resumiria este ano, este primeiro da junção de todos nós. E deixava ao repto, se quiserem discutir a economia, no sentido desta economia mata todo este sistema, pode ser um próximo número, que é esta economia pode matar todo este sistema geracional. E, portanto, deixava esse repto. Muito obrigada. Aqui um call to action, que eu acho que nós garantidamente poderíamos agarrar. Muito obrigada. Doutora Paula Gama, do Grupo de Trabalho para o One Health da Ordem dos Médicos. Este conjunto de intervenções foram mesmo intervenções One Health, porque nas nossas intervenções tocámos em muitos pontos em comum. Portanto, isto é mesmo o que a One Health significa. É importante também que tenhamos esta mudança
do conceito de saúde que nós temos, não é? Nós na escola aprendemos que a saúde não era só a ausência de doença ou da enfermidade, que era o tal pleno bem-estar físico, social e mental, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Quando nós aprendíamos isto, mas realmente a saúde ainda está muito antes disto, muito para além disto e muito para além de nós só humanos. E uma comparação que eu costumo fazer é precisamente com as bactérias, já que, pronto, com a minha intervenção também foi mais na questão dos antibióticos. Corre bem com as bactérias e elas conseguem tornar-se muito resistentes porque elas são extremamente colaborativas umas com as outras. Portanto, nós temos que ser colaborativos também uns com os outros, como as bactérias conseguem ser colaborativas. E, de facto, este conceito e esta abordagem One Health serve para nos unir como profissionais e como cidadãos. Não estamos sozinhos, não podemos estar. Obrigada. Acho que aqui eu cada vez que eu ouvia falar estava-me a lembrar do biofilme e de como é que é tão importante a forma como se relacionam com as que ficam, não é? Aquelas que no fundo acabam por se sacrificar pelo antibiótico. Obrigadíssimo. Enfermeiro João Paulo Carvalho, da Ordem dos Enfermeiros. Ora, muito rapidamente, o meu desejo é que diferentes profissões tenham o mesmo objetivo, que é um planeta, uma só saúde, e que possamos assumir um compromisso individual e coletivo para uma saúde pública global, porque, tal como disse, não há planeta B, e que este seja um ponto de partida para uma ação e intervenção conjunta das diferentes ordens profissionais, porque, tal como dizemos na Ordem dos Enfermeiros, ninguém está sozinho, e temos mesmo que colaborar, ouvir e discutir uns com os outros de forma a conseguirmos intervir de forma o mais proativa possível e o mais rapidamente possível. Obrigado por este momento. Muito obrigada, muito obrigada. Doutora Mariana Reis, da Ordem dos Médicos Veterinários. Ora, o meu desejo é a união de esforços para o bem comum e também dentro das próprias ordens e interordens, para trabalharmos todos em conjunto, de querermos evoluir em harmonia e no que diz respeito também a uma só saúde, e união porque queremos no final também evoluir todos enquanto sociedade. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Doutor António Lopes, da Ordem dos Fisioterapeutas. Obrigado. Eu penso que a palavra-chave aqui é complementaridade, ou seja, os nossos contributos individuais são todos eles muito importantes, e falamos sempre em multidisciplinaridade, e é preciso que cada uma das disciplinas dê o seu contributo e se complementem. E, portanto, para mim, esse é o grande desafio. O segundo grande desafio, que foi aqui focado também, tem a ver com a mudança de comportamentos da população em geral, dos próprios profissionais em primeira instância e da população em geral. E é costume dizer-se que só muda quem sente que ganha alguma coisa com isso. E, portanto, eu acho que, do ponto de vista da lógica de intervenção, nós temos que tentar, para além de escrever estas coisas, como já foi aqui sugerido, tentar encontrar modelos em que se prove, cientificamente, claro, com a evidência científica, os ganhos que se têm com as intervenções devidamente validadas. Portanto, eu acho que é muito importante que os próprios profissionais percebam como é que têm que mudar o seu modelo de intervenção, mas também a população em geral perceber que se fizer mais exercício, se tiver determinado tipo de comportamentos em termos de medicamentosos, etc., por aí fora, tudo aquilo que foi aqui dito, ou as pessoas percebem na pele como é que ganham e mudam, ou então voltamos sempre à homeostasia, ao modelo anterior. Obrigado. É verdade. Muito obrigada. Doutora Sofia Ramalho. Então, fala-se aqui da saúde humana, ambiental e animal como una e interdependente, que é este o tema deste nosso webinar, e eu diria que, para além da própria saúde ter que ser una e interdependente, também o trabalho das diferentes ordens profissionais, não só da área da saúde, de todas as ordens profissionais, tem que acompanhar também este movimento, que é um movimento também de intervenção, não só individual, mas
muito além disso, é uma intervenção sistémica que tem em conta todos os contextos. E, portanto, eu se calhar junto-me aqui à Ordem dos Economistas quando se diz que, de facto, precisamos de fazer agora aqui uma call to action. Tentamos deixar também aqui algumas pistas e aqui a Ordem dos Psicólogos fica disponível, totalmente disponível para, do ponto de vista daquilo que pode ser o trabalho e o suporte mais transversal nesta dimensão mais do comportamento e da mudança de comportamento, estamos disponíveis também para colaborar. Muito obrigada. Dr. Lúcio Menezes de Almeida, 1 minuto de wrap-up, mas também mais uns minutos para nos encerrar este webinar. Muito bem, muito obrigado. Vou embrulhar então este webinar. Em primeiro lugar, reiterar, enfim, os agradecimentos do Sr. Bastonário, em nome do Sr. Bastonário, pela participação de todas as ordens profissionais. Houve aqui um conjunto de desafios que foram colocados aqui, enfim, à Ordem dos Médicos, enquanto entidade promotora deste webinar, que eu irei comunicar ao Sr. Bastonário, desde logo a edição e publicação de um livro, enfim, que espelha, eu acho que será seguramente aceito do Sr. Bastonário, que espelha, enfim, a visão das ordens profissionais da saúde relativamente a um tema que é um tema primordial em termos de saúde pública global, portanto, saúde da população mundial, que é o One Health, e, portanto, agradecer os contributos de todos. Eu retive aqui algumas, enfim, e muitas, as apresentações, como disse a doutora Sofia Couto da Rocha, foram extraordinariamente ricas. Houve aqui uma abordagem multidisciplinar, aliás, a preocupação foi convidar não apenas as ordens profissionais da saúde, mas também outras ordens, como disse a senhora bastonária eleita da Ordem dos Psicólogos, outras ordens que não estando aqui presentes também foram convidadas, mas relacionadas com setores não diretamente relacionados com a saúde, a arquitetura, o urbanismo, a engenharia, os transportes, têm tudo a ver com saúde pública e tem a ver tudo com saúde global e tem tudo a ver com o One Health e com a saúde planetária e, portanto, enfim, abordar aqui isto na prática, isto foi, como disse desde o início, o kick-off para uma intervenção consequente, fundamentada. De facto, nós temos de romper, não apenas em 48 rompeu-se o conceito nosológico da saúde, que era a saúde como doença física ou doença catalogada do ponto de vista nosológico, alargou-se o conceito de saúde para o bem-estar físico, mental e social, e agora temos que alargar o conceito da saúde do universo humano, do antropocentrismo que nos caracteriza desde que somos espécie humana, não é? Centramos tudo em nós e temos de pensar, como foi dito muito bem, que a saúde do planeta, a qualidade do ar, a qualidade da água, a qualidade, enfim, do ambiente físico e também a qualidade e a vida animal, a vida das plantas também influenciam a saúde de todos nós e, portanto, é absolutamente impossível nós termos saúde das populações humanas sem haver saúde da população animal, da população vegetal e sem haver saúde ambiental, todas elas se relacionam. E, de facto, o grande desafio, daí nós que tínhamos chamado este seminário a saúde una e interdependente, porque há 3 componentes que se interdependem e que, portanto, são fundamentais para alcançar uma saúde. Portanto, cada vez mais, e para finalizar, temos de erradicar a perspectiva, e eu estou a falar enquanto médico, enfim, mas independentemente disso, tenho consciência absoluta que o ambiente, a saúde animal influencia a saúde humana e, portanto, temos de abordar a saúde numa perspectiva não antropocêntrica, mas numa perspectiva, de facto, integradora, holística, se quiserem chamar, uma perspectiva global que permita nós termos um planeta mais saudável e, tendo um planeta mais saudável, é evidente que temos uma população do planeta também mais saudável. Muito obrigado a todos e agradecer também à doutora Sofia Couto da Rocha a magnífica moderação e, da minha parte, reiterar os agradecimentos pela presença de todos em nome do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Lúcio Menezes de Almeida, pela organização, porque eu sei que, além de ser um especialista na área, vê-se pela paixão e pelo entusiasmo que coloca. Deixar a todos que o conceito One Health não é apenas um ideal, acho que ficou claro, mas uma necessidade urgente para garantirmos um futuro que seja sustentável, aliás, para garantirmos um futuro ponto. Espero que este webinar seja um ponto de partida para podermos trabalhar todos juntos, com uma voz única, com inovação e compromisso, claro, para transformar esta visão numa realidade concreta. Obrigada à Ordem dos Médicos pela organização, mais uma vez, obrigada a todos por estarem presentes e pela partilha, e obrigada a quem nos ouviu e quem nos irá ouvir, porque foi gravada esta sessão e estará disponível depois para partilha, e acredito que faremos todos melhor ao planeta se a partilharmos com todas as pessoas que possam contribuir, que seriam todos, para que o One Health seja uma realidade. Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigado. Obrigada.